Crueldades silenciosas. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É a questão 752 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. É o instinto de destruição no que tem de pior, segundo os benfeitores da humanidade. Os animais experimentam o instinto de destruição dentro das leis da natureza, ora para assegurar a sua sobrevivência, ora para se defender daquele que é o seu predador. O ser humano, no entanto, experimenta às vezes a manifestação do instinto de destruição de uma forma exorbitante. Alcança os limites da crueldade, apenas presente no reino hominal. E ele o faz, às vezes na guerra, quando surge uma circunstância na qual aquele que é o opositor já está preso e ele extrapola fora do ambiente de combate para exercer uma violência descabida. Às vezes dentro da sociedade, quando o policial usurpa da sua autoridade, se manifesta, se posiciona de forma cruel em relação a alguém que já está capturado. Ou, por exemplo, um assaltante que, manipulando a sua vítima, para além do roubo, agride-lhe com violência, estabelecendo crueldade. Mas há crueldades silenciosas, que comparecem de forma disfarçada dentro do lar, quando da agressividade de um pai para com o filho dá os gritos, quando um gelo demasiado se estabelece em relação a um filho adolescente, quando um esposo ou uma esposa, um ou outro ou ambos, se desqualificam numa guerra fria, quando surge processos de depreciação de um funcionário, por exemplo, dentro de uma empresa, quando se humilha alguém que está numa posição de subalternidade, essas são outras tantas manifestações de crueldades que a sociedade precisa erradicar do seu ambiente. São crueldades que passam como que desapercebidas no lar, na via pública, dentro do ambiente profissional, aguardando que possamos buscar os antídotos para poder eliminá-la. Justiça e misericórdia, porque só justiça corremos o risco de sermos implacáveis. Só misericórdia corremos o risco de ser coniventes. É necessário juntar essas duas virtudes que estão muito bem asseguradas por Jesus, que em sofrendo todas as violências possíveis e descabidas no seu tempo, foi capaz, na sua caminhada, consolar as pessoas, atender as mulheres sofridas e, quando falece, sobre uma cruz, representando uma espada fincada no solo, para documentar a sua atitude pacífica com os braços abertos. Não só na cruz, depois, quando surge, no consolo, no acolhimento das pessoas que ficaram desesperançadas, demonstrando efetivamente que só o amor é capaz de eliminar o instinto de agressividade, notadamente quando ele desborda para a manifestação da crueldade.